Olá, eu sou Agnaldo Júnior, sou membro do PET Engenharias e atualmente estou no quarto período de Engenharia Civil. Na aula de hoje eu vou falar sobre algumas das regras de derivação, mais especificamente da regra da cadeia, derivação implícita e derivadas de funções trigonométricas inversas. Esses são assuntos da disciplina de Cálculo 1 e que são muito pertinentes ao longo da nossa graduação. Como roteiro de aula, nós temos para falar de algumas regras de derivação, mais especificamente a regra da cadeia, a derivação implícita e derivada de funções trigonométricas inversas. Essas, assim como diversas outras técnicas de derivação, elas são diretamente aplicadas em inúmeros casos, das disciplinas de cálculo e disciplinas específicas dos cursos de engenharia. Nós vamos começar falando da regra da cadeia. Vamos supor que a gente precise derivar essa função aqui. Essa função f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Se a gente observar, nós vamos ter uma raiz quadrada e na parte do radicando dessa raiz, nós vamos ter uma função polinomial. Então, isso já nos dá a entender que a gente está trabalhando com uma função composta. E dentre as regras de derivação que a gente conhece, as regras mais iniciais, por exemplo, a regra da potência, a regra do produto, do quociente, elas não nos dão suporte suficiente para resolver uma função desse tipo, uma função composta. É aí onde a gente vai introduzir o raciocínio, a ideia da regra da cadeia. Justamente vai nos dar esse suporte para derivar funções desse tipo. Então, aqui, basicamente, na regra da cadeia, só para introduzir a ideia, nós vamos ter essa função composta e nós vamos dividir essa função composta em duas partes. Nós vamos chamar uma das partes de função de fora e uma das partes de função de dentro, certo? Como nós sabemos derivar um radical, um raiz, beleza. Como nós sabemos derivar um polinômio, beleza. Então, nós podemos ver que a gente sabe derivar as duas funções que formam essa função composta. E, basicamente, a regra da cadeia ela vai consistir nisso. O resultado dessa função composta vai ser o produto das derivadas das funções que formam essa função composta. Quando a gente está trabalhando com a regra da cadeia, a gente tem que ter em mente essa ideia de taxa de variação. Porque se a gente tomar a nossa função composta, ela vai ser formada a partir de parâmetros. Ou seja, a nossa função f de x, ela é dependente da função f' e de g de x. Então, a gente vai ter uma variação de parâmetros em função de outros. Então, já para começar a introduzir a notação da regra da cadeia, se a gente tem uma função y que vai estar variando na variável x e a gente vai chamar uma função como sendo de dentro e outra de fora, a gente pode dizer que o nosso dy dx vai ser a taxa de variação de y com relação a u e a taxa de variação de u com relação a x. Só lembrando que esse detalhamento dessas nomenclaturas ele vai ser feito logo em seguida, mas é só para ter em mente que quando a gente fala de regra da cadeia, a gente associa isso concomitantemente a uma taxa de variação. Aqui, de forma direta, já venho enunciar a definição da regra da cadeia. Então, se a gente tiver g, função g, ela sendo derivável em x, e a nossa função f ela for derivável em termos da função g de x, então a nossa função composta f, em função de f e de g, ela é definida através dessa nomenclatura aqui, f de x é igual a f de g de x, certo? E que essas funções, a nossa g ela é derivável em relação a x e a nossa f ela é derivável em relação à nossa g. Então,
se a gente quer derivar essa função composta, essa função f de x, basicamente nós vamos fazer a derivada da nossa função de fora, que é a nossa função f de x, em termos da de dentro, que é o g de x, que multiplica a derivada da de dentro, que é a g de x, certo? Só para recapitular. A derivada de uma função composta vai ser a derivada da de fora em termos da de dentro, que multiplica a derivada da de dentro. Essa é a notação que é comumente usada, né, que se chama notação de linha. Mas a gente tem também a notação de Leibniz, onde a gente vai chamar essas partes, né, da nossa função compostas, por exemplo, o nosso y como sendo f de u e o nosso u como sendo g de x. E se essas funções elas são deriváveis, então a gente pode chamar o nosso dy dx como sendo igual ao dy du, que multiplica du dx, que foi a notação que já foi introduzida anteriormente, mas que consiste basicamente nessa ideia, que a derivada de uma função composta pela regra da cadeia é que nós vamos derivar a função de fora, multiplicar, né, em termos da de dentro e multiplicar pela derivada da função de dentro, certo? E para a gente conseguir compreender melhor, eu trouxe alguns exemplos para a gente pôr em prática a definição da regra da cadeia. E esse primeiro exemplo, ele pede para que a gente encontre a primeira derivada da nossa função f de x, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, que por coincidência é o nosso primeiro exemplo que foi colocado lá na introdução da regra da cadeia, onde pelas regras básicas, né, regra da potência, do produto, a gente não consegue chegar no resultado dessa derivada, dessa função em específico. Mas, pela regra da cadeia, nós conseguimos calcular isso de forma rápida, prática e simples. Para esse exemplo 1, eu vou apresentar duas formas de solução. Uma pela notação de linha e outra pela notação de Leibniz, certo? O que a gente pode fazer inicialmente? Definir quem é a nossa função de fora e a nossa função de dentro, para esse caso aqui da função f de x, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, certo? Então, a gente observa aqui uma função desse tipo, uma função composta, onde a gente tem uma função f, que depende de um f e de um g de x, certo? Então, pela regra da cadeia, nós vamos ter que, se nós quisermos derivar essa função composta, nós vamos derivar a de fora em termos da de dentro e multiplicar isso pela derivada da de dentro, atribuindo, né, quais serão as nossas funções de fora e de dentro. A gente vai ter que o nosso f de u é igual a raiz de u, certo? A raiz quadrada vai ser a função de fora. E a função de dentro, como já era de se esperar, vai ser x ao quadrado mais 1. Então, se a gente pegar essa função aqui, né, esse radical, isso aqui, se a gente quiser transformar, e é o indicado para derivar, a gente transforma essa raiz quadrada de u como sendo 1 elevado a meio. Para derivar, a gente subtrai o expoente de menos 1. Fazendo essa subtração, nós vamos ter que o nosso novo expoente vai ser menos meio, certo? O expoente anterior era meio, ele desce multiplicando. Então, a gente só arrumando isso aqui para ficar de uma forma melhor para a gente trabalhar, a gente vai ter que a derivada da nossa raiz de u vai ser igual a 1 meio que multiplica a raiz de u, certo? No denominador. E se a gente quer derivar essa função aqui, é muito simples, é um polinômio. Se a gente está derivando em termos de x, esse 2 desce multiplicando x, e esse 1, como é constante, fica zero. Pronto, então agora nós já temos a nossa função de fora e a função de dentro. Agora é só arrumar de acordo com a regra da cadeia. A regra da cadeia vai dizer que a derivada da função de fora multiplica
a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, nós temos isso aqui, ó, 1 dividido por 2 vezes a raiz de u. Quando a gente sabe que o nosso u era x ao quadrado mais 1, é só substituir aqui, que multiplica a derivada da nossa função de dentro, que é 2x. Esse 2 vem para cá multiplicando 1, fica 2x. 2x dividido por 2 vezes a raiz de x ao quadrado mais 1. O 2 simplifica com 2. E nós vamos ter como resultado final, pela notação de linha, que a derivada dessa função foi colocada, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vai ser x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, certo? A segunda forma de solução que eu apresento é pela notação de Leibniz, que vai dar o mesmo resultado, mas é só para que cada um veja quais são as possibilidades de resolução pela regra da cadeia e aplique nos problemas que forem solicitados, certo? Então, aqui a gente chamar o nosso u como sendo a função polinomial, né? X ao quadrado mais 1, e o nosso y como sendo a raiz de u, a gente pode fazer aqui dy du, que multiplica du dx, vai ser a derivada da nossa função y em termos de u. Então, nós vamos derivar isso aqui, transformamos essa raiz em uma função, em um expoente, né? Com esse 1 por 2, ou meio. A gente vai, o meio vai descer multiplicando, e a gente fica com menos meio no expoente. Transforma isso aqui para a forma mais conveniente para a gente trabalhar. A derivada de u vai dar 2x, multiplicamos. E é só arrumar agora, né? Fazer esse produto aqui. Esse 2 vai anular com esse 2. E nós vamos ter, transformando esse u, substituindo, na verdade, para os valores iniciais que foram atribuídos, né? X ao quadrado mais 1, nós vamos ter que o nosso resultado vai ser o mesmo, colocado anteriormente. X dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, certo? Então, são só alternativas que a gente tem para trabalhar com a regra da cadeia. E para deixar ainda mais claro sobre a regra da cadeia, eu trago essa observação aqui, que a gente vai trabalhar de fora para dentro. Ou seja, quando nós vamos derivar uma função composta, nós vamos escolher qual vai ser a função de fora e qual vai ser a de dentro, e vamos fazer assim, a derivada da de fora em termos da de dentro, que multiplica a derivada da função de dentro, certo? É só uma observação para que a gente vá se familiarizando cada vez mais com a regra da cadeia. Só lembrar que a gente trabalha de fora para dentro. E agora, para deixar mais claro ainda a aplicação da regra da cadeia, eu trago um segundo exemplo que pede para que a gente derive, na alternativa A função y igual ao seno de x ao quadrado, e na alternativa B, y igual ao seno ao quadrado de x. São duas alternativas que parecem, mas o resultado ele é totalmente diferente, certo? Então, só para colocar a solução da primeira alternativa, a gente vai ter que, se a gente quer derivar o seno de x ao quadrado, a gente vai ter que escolher qual vai ser a nossa função de dentro e qual vai ser a nossa função de fora. Tomando o nosso seno como sendo a função de fora e o x ao quadrado como a nossa função de dentro, então, pela regra da cadeia, a gente pode dizer que a derivada da de fora, né? Ou seja, a derivada do seno é o cosseno, que multiplica a de dentro, vezes a derivada da de dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, só arrumando isso aqui, né, algebricamente, nós vamos ter que o resultado dessa derivada vai ser 2x vezes o cosseno de x ao quadrado. Para a nossa alternativa B, a derivada de
seno ao quadrado de x, isso vai ser tomando a nossa função quadrática como sendo a função de fora e a nossa função seno como sendo a função de dentro, nós vamos derivar isso aqui, né, em termos do seno de x como sendo a função de dentro. Então, pela regra da cadeia, a gente faz que, derivando essa função quadrática, né, esse 2 desce multiplicando, nós conservamos o seno, que é a nossa função de dentro, e agora multiplicamos pela derivada da função de dentro, ou seja, pela derivada do nosso seno de x, que vai ser cosseno de x. Então, o resultado da derivada desse seno ao quadrado de x vai ser 2 vezes o seno de x que multiplica o cosseno de x, certo? Agora a gente parte para a regra de derivação por meio da derivação implícita, beleza? Se a gente tomar como base as funções que a gente trabalhou, né, até aqui, a gente pode encontrar os resultados dessas derivadas expressando uma variável em termos da outra, uma variável em função da outra. Como, por exemplo, essas daqui, ó. A função y igual a raiz quadrada de x ao cubo mais 1. Ou y igual a x seno x. Ou, em geral, uma função y igual a uma função f de x. A gente consegue expressar uma variável em termos de outra. Mas existem algumas funções que elas vão ser definidas implicitamente, né, por uma relação de x e y. Ou seja, se a gente tiver funções como essas, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, que descreve o gráfico, né, de uma circunferência, ou uma função desse tipo aqui, ó, x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Essas funções nós não vamos conseguir diretamente expressar uma variável em termos da outra, certo? A gente só vai conseguir expressar implicitamente. E é para isso que a gente vai utilizar a técnica de derivação implícita, certo? Se a gente observar as duas equações que eu coloquei anteriormente, essa primeira, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, ela vai descrever a circunferência, né? E já essa segunda, x ao cubo mais y ao quadrado igual a 6xy, ela vai descrever a curva, né? Ou o folho de Descartes. É uma curva que, quando nós vamos tentando expressar em termos de uma variável, né? Tentando deixar ela mais específica, ela vai se fragmentando. Nós não vamos conseguir, certo? Para isso que a gente vai utilizar a derivação implícita. Felizmente, nós não vamos precisar resolver uma equação para y em termos de x para encontrar a derivada do y. Nas equações que eu mostrei anteriormente e nos seus respectivos gráficos, nós podemos observar que nós vamos ter uma dependência direta, né, de x em termos de y. Então, em alguns casos, se torna muito difícil a gente conseguir expressar uma variável diretamente em termos da outra. E para isso, né, que a gente vai utilizar a técnica da derivação implícita, porque em alguns casos nós não vamos conseguir, né, resolver uma equação para y em termos de x para encontrar a derivada de y. A gente usa a derivação implícita, fazendo basicamente a derivada de ambos os lados da nossa equação em relação a x. E, dessa forma, a gente encontra, né, a resolução da equação isolando o nosso y'. Ou seja, se a gente quer encontrar a derivada, nossa primeira derivada em relação a y de x, nós vamos usar a derivação implícita, aplicando, né, a derivada em ambos os lados da equação com relação a x. Depois a gente isola o nosso y para encontrar o y'. E para deixar ainda mais claro a definição de derivação implícita,
eu trago aqui alguns exemplos. O primeiro pede na alternativa A: se x² mais y² é igual a 25, encontre dy dx. E na alternativa B, encontre uma equação da tangente ao círculo x² mais y² é igual a 25 no ponto 3 e 4, certo? Partindo para a solução, pela derivação implícita dessa equação aqui, que é uma equação do círculo, nós vamos derivar em ambos os lados dessa equação. Então, a gente vai ter d dx de x² mais y², que é igual à derivada do segundo membro da equação, que é o 25. Então, partindo para as derivadas, nós vamos ter a derivada de x² mais a derivada de y², e a derivada de 25, que é uma constante, vai ser zero. A derivada de x², a gente sabe, né, que vai ser 2x. Mas como a gente está, né, derivando em relação a x, a gente tem que lembrar que o nosso y ele vai ser uma função de x. Então, a gente pode usar a regra da cadeia, né, para nos dar suporte nessa situação. Então, d dx de y², né, pela regra da cadeia, a gente deriva o nosso y² e multiplica pelo dy dx. Então, nós vamos ter 2y dy dx, certo? Então, agora basicamente nós já temos a derivada de x², já temos a derivada do y² e já calculamos que a derivada do 25 é zero. Então, o nosso próximo passo é fazer essa soma. A derivada de x² mais a derivada de y². Como ele pede para a gente encontrar dy dx, nós vamos passar esse 2x para o segundo membro, ele vai negativo, e esse 2y vai descer dividindo, porque a gente só quer esse termo aqui, dy dx. Então, agora a gente isola o nosso dy dx na equação, e nós vamos ter que o 2 vai simplificar com 2, e nós vamos ter que a derivada dessa equação, né, vai ser menos x dividido por y. Na alternativa B, pede para a gente encontrar uma equação da tangente ao círculo no ponto 3 e 4, né? Então, aqui para x a gente vai ter 3 e para y a gente vai ter 4. Como a gente já sabe lá da nossa alternativa anterior, alternativa A, o nosso dy dx deu menos x dividido por y. Substituindo esses valores, nós temos a nossa taxa de variação de y com relação ao eixo x. Então, se a nossa equação y ela vai descrever a nossa reta variando com relação ao eixo x, então aqui nós temos o nosso coeficiente angular, que é justamente a nossa variação da reta com o eixo x. E lembrando que a equação da reta tangente vai ser igual ao nosso y menos o y0, que vai ser igual a m vezes o x menos o x0, com o nosso m, que é o coeficiente angular já calculado, com o nosso x0 e o nosso y0 dados, substituindo isso na equação da reta tangente, ó, y menos o nosso y0, que é igual ao nosso m, que é o coeficiente angular, que multiplica o x menos o x0. A gente pode fazer esse produto aqui, deixar dessa forma, ou deixar de forma mais detalhada, né? Agora, a partir disso, a gente já tem a nossa equação da reta tangente ao círculo. A gente percebe ainda, né, que a derivação implícita ela vai funcionar de forma igual e fácil, né, em equações de diversos tipos, sejam elas mais simples, né, como essas que foram colocadas, ou em equações mais trabalhosas, né, e até maiores, envolvendo situações com trigonometria,
exponenciais e afins. Então, aplicando esse conceito de derivação implícita, a gente vai poder facilitar cálculos que antes seriam muito difíceis ou até impossíveis, né, de encontrar uma solução querendo expressar uma variável em termos da outra. Usando a derivação implícita, a gente facilita muito esses cálculos. Esse segundo exemplo pede para que a gente encontre o nosso y' se a nossa função ela é seno de x mais y igual a y² vezes o cosseno de x. Então, pela derivação implícita, nós vamos derivar em ambos os lados da equação, certo? E lembrar, né, que o nosso y ele é uma função de x e nós estamos derivando implicitamente em relação a x. Então, derivando em ambos os lados dessa equação, nós vamos obter que, para esse primeiro caso aqui, nós vamos ter essa função aqui como sendo a função de fora e essa daqui como sendo a função de dentro, que já foi visto lá pela regra da cadeia. A derivada do seno é o cosseno, nós conservamos a de dentro e multiplicamos pela derivada da de dentro, que aqui, como nós estamos derivando implicitamente em relação a x, a derivada de x é 1 e o nosso y', o nosso y vai permanecer aqui, porque é o que a gente quer encontrar. Isso vai ser igual, nesse caso aqui nós vamos derivar pela regra do produto. O que a regra do produto diz? A primeira função que multiplica a derivada da segunda, nossa segunda função é a função cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno, mais a nossa segunda função, que é o cosseno, que multiplica a derivada da nossa primeira, que é um y². Derivando o nosso y², nós obtemos 2y, que multiplica o nosso y', que é o que nós queremos encontrar. Agora, fazendo, né, a devida distributiva e multiplicações, nós vamos obter o cosseno de x mais y, mais o nosso y ao quadrado, que multiplica o negativo do seno de x, passa para o primeiro membro positivo. Isso vai ser igual ao nosso 2y cosseno de x vezes y', e esse termo aqui passa para o segundo membro negativo, e nós vamos ter essa expressão aqui. Fazendo as devidas multiplicações e distribuições, certo? A gente isola o nosso y' e nós vamos ter que o y' vai ser y² vezes o seno de x, mais o cosseno de x mais y, dividido por 2y cosseno de x menos o cosseno de x mais y, certo? E aqui a gente tem uma representação gráfica dessa função que foi dada. Isso aqui, se a gente tentar expressar em termos de uma variável só, fica muito difícil de calcular. Por isso que a técnica da derivação implícita ela é tão válida e tão facilitadora, né, na resolução de questões dessa natureza. E dando continuidade, falando sobre as nossas regras de derivação, aqui nós vamos falar um pouco sobre a derivada de funções trigonométricas inversas, ou seja, aquelas funções que nós já temos um certo conhecimento. A função arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, arco-cosseno hiperbólico, arco-seno hiperbólico, arco-tangente hiperbólico, e por aí vai. Nesse caso, né, da derivada de funções trigonométricas inversas, a derivação implícita ela vai ser usada, só que agora a gente vai supor que as nossas funções elas são deriváveis, certo? A gente vai conseguir visualizar isso no decorrer da explicação. E vamos começar falando da função arco-seno. Seja a função f de x igual ao seno de x, né? E a função seno ela é restrita, né, ao domínio no intervalo de menos π por 2 até π por 2,
ou seja, de menos 90 graus até 90 graus. E a imagem dessa função, né, da função seno, ela é restrita de menos 1 até 1. A nossa função inversa, ela vai ser denominada como arco seno, ou a gente pode representar ainda como f a menos 1, né, da função seno. Dessa forma aqui, ó, f a menos 1 de x é igual ao nosso arco seno. Graficamente, a gente representa dessa forma. Como o domínio da nossa função ele está de menos π por 2 até π por 2, certo? Até 90 graus. E a imagem de menos 1 até 1. E a derivada da nossa função arco seno, ou seja, o nosso d de x, do seno a menos 1 de x, né? Que é a mesma coisa que o arco seno, vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, isso aqui são valores tabelados, que são muito importantes a gente guardar, né? Ter eles acessíveis sempre que precisar, porque isso aqui facilita demais, certo? Tratando da nossa função arco-cosseno, a gente vai tomar como uma função f de x sendo igual ao cosseno de x, e a nossa função cosseno ela tem o domínio restrito de 0 até π e a imagem de menos 1 até 1. A função inversa de f ela vai ser denominada arco-cosseno, ou seja, o nosso arco-cosseno vai ter imagem de menos 1 até 1, tal que o domínio dessa função arco-cosseno vai ser de 0 até π. E a gente representa dessa forma. f a menos 1 de x, né? Ou seja, o inverso da função cosseno, é a nossa função arco-cosseno. O gráfico ele é representado dessa forma. A nossa função ela vai ter o domínio entre 0 e π, e a imagem de menos 1 até 1, certo? A derivada da nossa função arco-cosseno vai ser d de x do cosseno a menos 1 de x, né? Ou seja, a derivada do nosso arco-cosseno vai ser menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tal como para a função arco-seno e arco-tangente, esses são valores de derivadas já tabeladas que precisam ser lembrados e estarem acessíveis, né, sempre que precisar, porque eles vão facilitar e muito quando a gente está trabalhando com derivadas de funções dessa natureza. Se tratando de função arco-tangente, nós vamos ter que uma função f de x é igual à nossa tangente de x, e o domínio da nossa função tangente ele é restrito a menos π por 2 até π por 2, ou seja, o domínio da nossa função tangente ele é restrito de menos 90 graus até 90 graus. E a imagem da nossa função tangente ela está em todos os números reais, né? E a função inversa da nossa tangente ela vai ser denominada arco-tangente e pode ser representada por f a menos 1 de x, né? Ou seja, o inverso da nossa tangente é igual ao nosso arco-tangente de x. E pode ser representada ainda como f a menos 1, né? Ou seja, o inverso do tangente vai ser o arco-tangente, vai estar presente, né, com a imagem em todos os reais, tal que o domínio vai ser restrito de menos 90 graus até 90 graus. E a representação vai ser dessa forma. O inverso da tangente é igual ao arco-tangente. E aqui a gente tem a representação gráfica, que o domínio vai de menos π por 2 até π por 2, certo? E a derivada dessa função arco-tangente, ou seja, o nosso d de x
da tangente a menos 1 de x, do nosso arco tangente, vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, assim, a gente já tem aqui 3 valores de derivadas tabeladas dessas funções trigonométricas inversas, né? O arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. São muito importantes e indispensáveis, né, nos nossos cálculos. Aqui eu apresento uma tabela, né, que mostra de forma bem direta essas derivadas de funções trigonométricas inversas. Aqui a gente vai ter a derivada da função arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cossecante, arco secante, arco cotangente. Então, são valores tabelados e que precisam, de fato, ter essa atenção, serem aprendidos, que a gente tem acessível para consultar sempre que necessário usar. E para finalizar, nesse exemplo 5, pede que a gente derive a alternativa A, y é igual a 1 sobre o arco seno de x, e na alternativa B, a função f de x é igual a x vezes o arco tangente da raiz quadrada de x. Partindo para a solução da alternativa A, nós vamos ter que 1 sobre o arco seno de x pode ser representado como o arco seno de x elevado a menos 1, só transformando essa forma aqui de divisão em uma potência, certo? Então, lembrando que nós estamos calculando a derivada dessa função y em termos da variável x. Então, nós queremos a derivada de y em relação a x, que vai ser igual ao nosso d dx do arco seno de x a menos 1, porque eu transformei essa divisão em um expoente, certo? Em uma potenciação. Pronto. Agora nós vamos derivar isso aqui. Pela regra da cadeia, esse menos 1, né, que é a nossa função de fora, nós vamos descer multiplicando na frente, porque nós estamos derivando. Depois nós vamos somar esse menos 1 com menos 1 e vamos ter menos 2. E mantemos a nossa função de dentro, certo? Agora nós vamos multiplicar pela derivada da função de dentro, dx dy do arco seno. A minha derivada do arco seno eu já sei. Então, nós vamos ter que a derivada do arco seno ela vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui eu deixo como está, vou apenas colocar para o denominador, né, o arco seno de x ao quadrado, e o negativo que estava aqui permanece nesse quociente, nessa divisão. É uma questão bem simples, é basicamente fazer essas substituições e calcular as derivadas. Para a alternativa B, pede que a gente calcule a derivada dessa função. f de x é igual a x vezes o arco tangente da raiz quadrada de x. Então, nós vamos fazer que nós vamos ter um x que multiplica o arco tangente da raiz quadrada de x. Nós vamos pegar a nossa função x como sendo a função de fora, e essa função arco tangente da raiz quadrada de x como sendo a nossa função de dentro. Pela regra da cadeia, né, a gente vai fazer que o arco tangente vai ser 1 sobre x ao quadrado. Calculando a derivada disso, nós vamos ter que, mantendo x, multiplicando pela derivada do arco tangente, que é isso, agora nós vamos multiplicar tudo isso pela derivada da função de dentro. Nesse caso, vai ser o nosso radical, a raiz quadrada de x. E a raiz quadrada de x a gente pode representar em forma de potenciação, transformando isso aqui em x elevado a meio. Para calcular a derivada disso, nós vamos descer o meio multiplicando
e subtrair o meio que estava no expoente de menos 1. Então, nós vamos ficar que a derivada da raiz quadrada de x vai ser meio vezes x elevado a menos meio. Conservamos o nosso arco tangente da raiz quadrada de x, fazendo essas devidas multiplicações aqui e manipulações algébricas para deixar essa expressão o mais simplificada e o mais organizada possível, nós vamos ter que a derivada dessa função f de x igual a x vezes o arco tangente da raiz quadrada de x vai ser a raiz quadrada de x dividido por 2 vezes 1 mais x mais o arco tangente da raiz quadrada de x, certo? Um exemplo bem básico, mas que seguindo essas definições e esses valores tabelados tanto para o arco seno quanto para o arco tangente, a gente consegue calcular sem muitos problemas. É isso, gente. Eu agradeço a atenção, espero ter ajudado e no próximo vídeo eu vou estar resolvendo uma série de exercícios que fazem, cada vez mais a gente compreender tanto a regra da cadeia quanto a derivação implícita, tal como a derivada de funções trigonométricas inversas. Não percam a próxima aula e bons estudos!